Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje também com o irmão aqui, Thiago Tiz, do canal Graça e Conhecimento. E o canal Conhecendo o Caminho, do irmão Juliano aqui, que os irmãos já conhecem. Hoje a gente vai conversar um pouco, né? Vim aqui na cidade de Bento Gonçalves pra gente conversar aqui um pouco com o irmão Thiago Tiz, né? Que já fazia um tempo que a gente vinha se comunicando, né? Vocês podem ver lá no outro canal, lá no canal de vlogs, como é que foi a viagem até aqui, né? Foi bem legal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Apocalipse. O irmão vai fazer umas perguntas aqui pra mim. Então a gente vai tentar aqui responder, né? Conforme a gente consegue. E a gente vai conversar aqui um pouco. Vamos tentar fazer um vídeo não muito longo para que não fique muito pesado aí pros irmãos. Mas eu penso que vai trazer bastante conteúdo e bastante conhecimento pros irmãos aí. Perfeito. Posso então? Pode, claro. Então, quando a gente fala dos 144 mil, né? A gente sabe que existe muitos entendimentos de crentes sinceros, de irmãos sinceros, mas que estão tentando interpretar essas escrituras, né? E existe as mais diversas linhas escatológicas nesse assunto. Perfeito. Tá? Muita gente diz que os 144 mil são apenas judeus que serão selados durante o período da grande tribulação. Até eu tenho ouvido algumas pessoas falar que só esses 144 mil é que serão guardados na grande tribulação, o resto vai passar por ela sofrendo martírio e tudo mais. Perfeito. Né? Então nós temos muitas visões. O que eu gostaria de ouvir você falando com todo esse seu entendimento, né? De quem são esses 144 mil? O que você pode começar compartilhando com a gente? Eles são só durante o período da grande tribulação? Ele envolve outro período, outro tempo? O que você pode começar falando para nós sobre esse assunto? Perfeito. Então, talvez aqui no meio, quando eu vou responder essa pergunta, talvez eu responda alguma que você tem aí, né? Porque eu não sei as perguntas que você tem mais ou menos. Então, o que eu entendo desse 144 mil é que a gente vai perceber que muitas pessoas, você pega, por exemplo, algumas vertentes cristãs, vão dizer que esse número é um número literal. E eu já ouvi, por exemplo, diversas pessoas falando de diversas formas diferentes. Uma das visões que tinha de um irmão que no passado ele me dizia que os 144 mil eles eram parte da igreja, mas a parte que ia estar viva, né, no tempo da grande tribulação, que aí não ia passar pela primeira morte. A gente vê que uma outra parte diz que esses 144 mil são apenas as pessoas que vão ser salvas. Isso existe numa vertente. E uma outra vertente vai dizer que são apenas judeus que vão aí estar na grande tribulação. Sim, mais ou menos como o irmão falou. Mas a gente tem que entender algumas coisas, irmão, desse número 144, do que vai estar acontecendo ali, né? Primeira coisa que nós vamos perceber, eu acho que o irmão até comentou comigo, que esses 144 mil eles estão selados, perfeito? Perfeito. E este selamento, né, não podemos aqui fazer um estudo sobre o selamento, mas a gente vai ver que este selamento em Apocalipse 14, mais ou menos no verso ali 14, verso 4, verso 14, não lembro agora, tem que ver, vai dizer que eles estão selados com o quê? Com o nome do Pai e do Filho. Perfeito. Né? Estão selados com o nome do Pai e do Filho. E quando nós olhamos para aquelas 7 igrejas, uma das 7 igrejas vai ser dito que aos vencedores, né, eles vão receber o nome do Filho e do Pai. Então você vê que isso está ligado. Tem uma ligação daquelas 7 igrejas, daquele prêmio de receber o nome do Pai e do Filho, com o que está acontecendo em Apocalipse, lá em Apocalipse 14. Né? Então, para mim, eu não consigo tirar essa ligação. Então, se você vai dizer que é só judeus, vai ficar um pouco limitado. Porque lá nas 7 igrejas, nós vemos que aquele é o prêmio aos vencedores. E muitas pessoas vão dizer para nós que as 7 igrejas está tratando daqueles que vão ser arrebatados antes da grande tribulação, porque ali está tratando da igreja. Então vai ficar uma coisa meio estranha, porque se você diz que os 144 mil são apenas aqueles que vão aí estar na grande tribulação, então quer dizer, como fica aquelas pessoas que estão ditas lá das igrejas? Então isso indica ou que aquilo faz parte da igreja, ou que tem judeus que vão estar na grande tribulação lá nas 7 igrejas. Vai ficar uma coisa meio estranha. Então, a meu ver, irmãos, os 144 mil, ele é uma figura dos vencedores. Mas não necessariamente só do tempo do Apocalipse, mas de todo o contexto de toda a Escritura. Este número 144 mil, ele é um número simbólico que trata de algumas coisas aí proféticas que nós vamos ver daqui um pouco, tá? Então, na minha visão, este número é um número simbólico, não é um número necessariamente literal, mas ele trata de um conjunto de coisas que Deus vai nos mostrar, que a gente vai ver daqui um pouquinho.
Então a gente pode concluir, num primeiro parecer, que os 144 mil, eles não são somente judeus, exclusivamente judeus, certo? Certo. Né? Nós podemos entender que esses 144 mil são um número simbólico, não literal, e que está tratando de crentes de todos os tempos, e não apenas do período ali apocalíptico da última semana. Exatamente. É isso? Exatamente. Perfeito, então. Por que é bom a gente talvez trazer uma síntese, até para que todo mundo que esteja vendo possa compreender claramente essa posição. E eu sei que já estão vendo isso porque o pessoal já acompanha há bastante tempo o teu canal, tratando sobre esse assunto com bastante excelência, né? Perfeito. Então, bem bacana, tá? Já que a gente entrou nessa questão de se é só judeu ou não, né? E nós temos esse entendimento de que não se trata apenas de judeus que serão selados durante o período da grande tribulação, isso me leva a outra pergunta, tá? Quando a gente lê essa lista das 12 tribos ali, que está falando sobre 12 mil de uma, 12 mil de outra, sendo selados, né? Nós percebemos que 2 tribos estão faltando, daquelas que são citadas no Pentateuco, né? Perfeito. Que é a tribo de Dan e a tribo de Efraim, né? E aí elas são substituídas pela tribo de José e a tribo de Levi. Manassés. Tá. Então a pergunta que eu vou te fazer aqui é: por que não são as mesmas da lista do Velho Testamento? Perfeito. Então, como a gente estava tratando, ali a gente tem muitos simbolismos, né? E a tribo de Efraim e a tribo... Eu não vou citar as outras por causa do tempo, tá? Vamos aqui falar um pouco de Efraim de forma resumida e de Dan. Nós vamos ver que Efraim e Dan não estão ali porque Efraim e Dan, existe um propósito nessas tribos. A primeira coisa é que, se você não conhece a questão do entendimento das 2 casas, da divisão, da união dos reinos de Israel, da restauração do reino de Deus, vai ficar um pouco difícil da gente entender. Mas o que eu posso dizer primeiramente sobre Efraim, a gente vai ver que Efraim, ao longo de toda a escritura, lá de Gênesis 48 e 49, nós vamos ver que vai ter uma série de coisas nesse sentido. E nós vamos ver que quando Jacó vai dar a bênção sobre Manassés e sobre Efraim, a gente vai ver que Efraim vai se tornar uma multidão de nações. E essa multidão de nações, ela vai estar espalhada, o contexto sobre ela durante toda a escritura. E a gente vai ver que depois, no contexto dos reis lá, nós vamos ver que as 10 tribos, né, você tem a casa de Judá, e nessa casa de Judá você vai ter Benjamim e Judá, e uma parte dos levitas, elas vão formar a casa de Judá. E o restante das tribos, junto com a parte dos levitas também, vai formar a casa de Israel. E essa casa de Israel, por ficar debaixo de reinado de um efraimita, né, a gente vai ver que essas 10 tribos vão ser chamadas de casa de Israel. E a casa de Israel, por estar no território de Efraim, e por estar debaixo de um território de um efraimita, de um cabeça que era efraimita, a gente vai ver que elas vão ser chamadas de Efraim. E a gente vai ver que ao longo dos profetas todos, né, a gente vai ver que Deus vai atirar essa casa de Israel, que vai ser chamada de Efraim nas nações. Estou resumindo aqui, tá? Tem estudos no meu canal, tem estudos acho que no canal do irmão aqui também. Então a gente vai ver que Efraim, ele vai sair de uma pessoa, ele vai se transformar numa tribo ele vai se transformar num reino, e num reino ele vai se transformar depois no complemento de uma profecia que vai agora, né, fazer com que se cumpra em muitas nações. Então essas 10 tribos, elas vão ser jogadas nas nações, vão se misturar com as nações, ao ponto que o sangue, a descendência de Abraão, que vai ser chamada de casa de Israel, e Efraim vai se misturar com as nações, e as nações vão passar a ser aí, né, uma ligação com esse Efraim. Então a gente vai ver essa questão toda sobre Efraim, né? Efraim, ele primeiro um homem, uma tribo, um reino, e depois essa profecia que vai falar de nações, tá? Não tem como eu falar aqui de forma plena, mas esse é o entendimento que está na escritura, né? Então, quando você vê que Efraim não está lá, você está vendo que Deus está mostrando que a profecia que estava sobre Efraim se cumpriu nas nações. E essas 10 tribos foram atiradas nas nações. Então, as 10 tribos, elas vão ser atiradas nas nações e elas vão se transformar em nações, né? E agora, quando Deus faz a nova aliança, ele chama essas 10 nações que vêm dentre os gentios. Então, as 10 nações estão apontando para os gentios ali. Perfeito. Então, Efraim está ali. Ainda que a palavra Efraim não esteja escrito, quando você vê aquelas 12 tribos,
são 12 tribos que estão vindo dos gentios já. Não necessariamente de judeus, mas Deus está mostrando Efraim se cumprindo ali, tá? Se você quer conhecer melhor sobre isso, você vai no canal, procura. Aí tem 12 aulas de mais ou menos meia hora, 1 hora. Então você tem aí quase 8 horas de estudo sobre isso, tá? Agora, sobre a questão de Dan, ela é um pouco mais complicada. Por quê? A gente vai ver que Dan, lá em Gênesis 49, se não me fala a memória, vai dizer que Dan, ele vai ser a serpente que vai morder o cavaleiro e vai fazer ele cair para trás. Então, Dan, irmão, ele vai representar, né, aquilo que vai tipificar a descendência da serpente, tá? Tem um estudo no canal sobre isso também. A gente vai ver que Dan, ele é uma linha de sucessão de coisas, de pessoas que transgrediram a palavra de Deus. Como assim? Primeiro a gente vai ver que Deus, ele vai dar 2 filhos a Adão e Eva. O primeiro filho vai ser Caim, o segundo Abel. Nós vamos ver que Caim vai matar Abel, porque ele, né, teve ciúmes do seu irmão, uma série de coisas. Depois nós vamos ver lá no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que Abraão vai ter primeiro Ismael, depois Isaac. Isaac, né, vai ser aí perseguido de uma certa forma por Ismael, e depois nós vamos ver no contexto de Jacó e Esaú, que Esaú vai querer matar quem é Jacó. Então é tudo uma briga por primogenitura, herança, etc, etc. Então a gente vai ver que vai ter Caim, nós vamos ver que vai ter Ismael, nós vamos ver que vai ter Esaú. Lá no contexto das 12 tribos, nós vamos ver que o mesmo vai acontecer. Nós vamos ver que agora, dentre os irmãos, vai ter um traidor. Vai ter uma pessoa que ele vai ser o quê? Ligada com a descendência da serpente. Por isso que nós vamos ver que vai tratar sobre Dan, que vai ser a serpente. Né? E dentro de Dan, nós vamos ver que sempre no contexto de Dan, ao longo das profecias bíblicas, ao longo do contexto histórico, nós vamos perceber que Dan, ele sempre vai ter uma relação com a transgressão do povo. Perceba que no contexto dos juízes vai haver aquele sacerdote, acho que era sacerdote, aquele, enfim, Micá, ele era da tribo de Dan, e ele vai ter um ídolo, e esse ídolo vai ser levado para o povo, vai sair de Micá, que se eu não me engano era um danita, né? Eu não vou falar isso, né? Micá era um danita, foi isso que eu falei. A gente vai ver que vai ter Micá, e ele vai trazer esse ídolo para dentro do povo, vai corromper o povo. Depois nós vamos ver no templo, no contexto de Jeroboão. Eu sempre me confundo, cara. Jeroboão é o Efraimita, né? E Roboão é o filho de... Eu me confundo os dois. Isso. Nós vamos ver no contexto de Jeroboão que ele vai, né, edificar aqueles bezerros de ouro na terra de Dan. Tá? Então a gente vai ver que o povo todo vai se corromper em Dan. Né? E a gente vai perceber também que o tabernáculo e o templo eles vão ser edificados por um danita e um judeu, da tribo de Judá. Vão edificar aquele templo, aquele tabernáculo da primeira aliança. E a gente vai ver que justamente esse povo, que diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra de esquina. Né? Então os construtores, quem foi que eram os construtores do primeiro templo e os construtores do tabernáculo de Moisés? Estavam apontando para Dan e para Judá. Né? Então, Dan e Judá, eles se alinham nessa questão. E depois nós vamos ver que lá no contexto de Jesus, nós vamos ver que no contexto de Jesus vai sair um traidor dentre os 12, que vai ser Judas. Então Deus ele vem sempre mostrando essa questão dos traidores. E nessa questão dos traidores ele estava mostrando que uma tipologia da descendência da serpente. Percebe? Caim, Abel. Caim ele tipificava a descendência da serpente. Ismael, Isaac. Isaac fazia uma tipificação da descendência da serpente. E assim sucessivamente. E quando chega lá em Judas, nós vamos ver que Judas vai ser chamado do filho da perdição. Tipificação do anticristo. Então quando nós chegamos lá em Apocalipse, você tem que ter essa linha de coisas. E aí nós vamos ver que Deus está mostrando que ele vai tipificar essa descendência da serpente. Tá? É como se tivesse ligado com os apóstatas do povo. Aqueles que fizeram parte do povo, mas apostataram. Tá? É mais ou menos essa ideia. Não tem como eu explicar aqui claramente devido ao tempo. Mas essa é a ideia. Então Deus está mostrando que Dan representa aqueles que vão apostatar da fé e vão se alinhar aí ao anticristo. E sabe o que é interessante? Assim, ó, uma das coisas que, como eu te falei primeiro, mais empolga a gente quando você começa a ver essas camadas de revelação, é quando a gente vê, por exemplo, assim, ó, falando de Efraim, né? Que você falou que Efraim não aparece ali diretamente, mas ela aparece indiretamente nas outras tribos que estão ali listadas, né? O que me chama muita atenção é que, por exemplo, quando a gente olha para as promessas, né? Temos lá Gênesis 48,
quando Jacó vai abençoar, que ele faz toda aquela história de inverter as mãos, e ele diz lá que Efraim seria uma multidão de peixes, né? De povos, e povos. seria peixes também. Peixes sobre a terra, se multiplicaria como peixes sobre a terra, né? E aí, de repente, vem Jesus, chama 12 discípulos e ele diz assim, ó, eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? Perfeito. Não, e isso eu acho fantástico, porque, então, no Velho Testamento nós vemos, no decorrer dessa história, Efraim, as 10 tribos sendo semeadas entre as nações, e de repente Jesus agora, debaixo de uma nova aliança, vai fazer esses 12 começarem a pescar entre as nações homens, né? Então tu vê a ligação que existe, e isso eu acho fantástico. Perfeito. E você vê que eles foram semeados nesse contexto e agora os apóstolos, né, vêm pescando eles. Então, claro, pescar no sentido, não que eles vão lá, mas é o sentido da palavra, né? Perfeito. Então, com a palavra eles agora vão pescar os efraimitas, né? Claro que existe todo um contexto para ver isso, mas essa seria a ideia interessante para você pra se analisar. Também não tem como fugir da questão de que Efraim, a igreja, né, tá ligado totalmente com a Sim, questão porque a igreja ela é uma multidão de promessas. nações, né? Você vê que diz lá, você vê que diz que a igreja, que você vê que diz que Efraim vai ser uma multidão de nações. Exatamente. E aí, né, a gente vê que essa promessa foi dada para Abraão, que Abraão teria uma multidão de nações. E aí a gente vai nos livros dos apóstolos, no Novo Testamento, vai dizer que Abraão é pai de todos nós, como foi dito, né? Farei de ti pai de numerosas nações é Efraim. E Efraim, né, vai ser chamado lá as 10 tribos. Olá, irmãos. Essa parte que você acabou de ver foi a primeira parte do vídeo, tá? A segunda parte desse vídeo vai estar no canal aí do irmão Thiago Tis, chamado Graça e Conhecimento. Para você ver o restante do vídeo, então você clica no quadradinho que vai estar aparecendo aí na tela, que ele vai te direcionar para o canal dele e diretamente para o vídeo, tá bom? E aí você vai poder continuar assistindo o resto desse vídeo.